Boa noite, gente bonita. Bom estar aqui com vocês nesta noite de sexta-feira. Hoje, dia 7, aliás, desculpa, hoje, dia 9 de setembro de 2022. E neste domingo, ai, 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 hein? 21 anos aliás, 21 anos do fatídico 11 de setembro dos Estados Unidos, né? Mas lembrando que também nós tivemos o 11 de setembro chileno, aquele 11 de setembro de 1973 fatídico no nosso país, semi-vizinho, né? Não chega a ser um vizinho colado, mas não deixa de ser um vizinho continentalmente falando, que colocou Pinochet no poder e uma ditadura de extrema-direita sanguinária que se espalhou aí por décadas no país. Ditadura essa que contou com apoio, inclusive, da nossa ditadura militar no Brasil e também da democracia estadunidense. É isso que eu acho engraçado, né? Um país que se vangloria e tenta passar para o mundo e outros engolem esse discurso de que é um nicho aí de democracia, apoiou e invadiu tantos países aí, ou para levar, ou para apoiar, ou para fortalecer ditaduras mundo afora. Mas voltando à questão do Chile, o que nos chamou a atenção essa semana foi o fato de que a maioria da população, aí por votação, né, por plebiscito, acabaram não querendo alterar a Constituição, mantiveram do jeito que está e não aceitaram um texto, um novo texto que traria alguns recortes, alguns temas. Eu não vou nem aqui chamar de esquerda, mas com um viés mais progressista, com um viés diferente daquilo, evidentemente, que a antiga Constituição com caráter pinochista, me desculpem aí como é o termo adequado, mas enfim, seria diferente, né, mais adequada e é um pouco mais, como eu disse, não vou nem falar aqui de esquerda, mas um pouco mais século XXI do que a Constituição aí de outrora do regime então de Pinochet. Mas aí vem aquela pergunta, né? Por que a população é de direita, a população do Chile prefere o, o fascismo, Bom, isso são coisas, evidentemente, que a gente precisa colocar aí na conversa, na discussão, mas um dos pontos inegáveis de tudo isso foram o próprio erro da esquerda e uma questão de como o atual governo, o atual mandatário, que apesar de se colocar como sendo uma pessoa de esquerda e como fazendo aí uma generalização, vamos dizer que ele seria aí mais ou menos o PSOL lá do Chile. Me perdoem aí os que não concordam, mas eu acho que para o grande público que aqui nos acompanha poder entender, eu acho que em linhas gerais a gente poderia fazer aí essa comparação. Ele não soube, assim como o seu grupo político, não souberam trabalhar com as manifestações dos últimos anos no Chile, toda a revolta nos últimos anos, inclusive com a direita e também com a esquerda, né? O país estava em polvorosa e se levantou em manifestações populares, reivindicando mudanças e mostrando o quanto a herança do Pinochet e as políticas liberais no país não só não deram certo, como trouxeram muita desigualdade, muitos problemas, e nem a esquerda
de Bachelet, a esquerda da conciliação de classes, soube responder, soube ajudar, soube trazer à luz a resolução desses problemas. Porque aí entra novamente o que a gente falou, pegando na atual questão atual do Chile, e a gente pode fazer essa leitura para outras questões, para outros países também. O grande problema é que fizeram novamente a política de conciliação de classes superou a política de conscientização de classes. Então, em resumo, a situação do Chile, e é um pouco o que a gente está vendo, e pelo andar da carruagem, talvez é o que a gente veja aqui no Brasil também. A questão do Chile, em resumo, é o que a gente já vem tratando há muito tempo aqui no podcast Mesa de Debates e continuará sendo um tema recorrente dos nossos editoriais, dos nossos comentários, das nossas análises, que, infelizmente, a política de conciliação de classes superou a política de conscientização de classes. Duas coisas diferentes e cujas diferenças são extremamente importantes da gente debater aqui e tentar entender. Falando aí na conciliação de classes, é claro que foi uma questão comovente, um momento comovente aí mundialmente falando, até porque se tratava de uma figura extremamente conhecida e há décadas no poder, né, digamos assim, que é a Rainha Elizabeth II, e me perdoem aqui a brincadeira, né, não querendo rir da morte de ninguém, mas eu não imaginei que eu viveria para ver esse dia, né? Mas, enfim, eis que em pleno dia 8 de setembro de 2022, a Rainha Elizabeth II, há anos aí no reinado da Inglaterra, acabou falecendo. Ela que conquistou aí uma legião de fãs e até pelo tempo que esteve no poder, toda uma gerações e gerações que a seguiram e aprenderam a gostar dela, né? Independente de gostarem da monarquia ou não, são coisas diferentes. E eu vou ser justo, até eu simpatizava com ela, embora eu não goste da família real de uma forma geral e, diga-se de passagem, não concorde com a monarquia, com os regimes monarquistas, e acho que tanto na Inglaterra quanto qualquer outro país a monarquia deve ser superada e, claro, toda essa superação tem que ser um processo de girar a roda da história, né? Eu não estou dizendo que o Brasil ou que outros países que superaram seus regimes monarquistas estão lindos e maravilhosos, mas eu entendo que tudo é um processo até chegarmos exatamente no modelo de sociedade que nós queremos. E com todo respeito aos que defendem aí a questão das monarquias e tentam estabelecer isso como sendo exemplo de países que deram certo e estão dando certo, e aí eles vão pegar vários países aí da Europa, ainda assim acho que são questões que precisam ser levadas mais em contas. Precisamos analisar um pouco mais a fundo as características colonialistas desses países, toda a história do domínio europeu no mundo e como tudo isso foi se desenvolvendo. Diga-se de passagem, a Inglaterra, a monarquia mais famosa, foi uma grande sanguinária dos últimos séculos. A história do capitalismo, do sistema capitalista, em que pese os últimos o último século, os últimos 2 séculos serem mais dos Estados Unidos,
mas a história do capitalismo, basicamente, desde do mercantilismo, desde aí da decadência do feudalismo para cá, é basicamente a história do imperialismo inglês entre outros países. Isso porque eu não vou nem voltar aí no feudalismo para falar das outras questões envolvendo a Inglaterra, entre outras nações, entre outras hoje atuais potências. Mas tudo isso para colocar o quê? O presidente Lula, claro que ele ia fazer as vezes dele, ia fazer lá uma homenagem e tudo mais, isso era evidentemente mais do que esperado, mas a gente acaba ficando refém novamente dessa questão de conciliação de classes, nessa questão de ficar levando a esquerda ou um suposto pensamento de esquerda como alguém que tem que estar ali apoiando, conciliando e se dando bem necessariamente porque esse ou aquele é o mandatário do país, quando na verdade não é bem assim. O presidente Lula ele fez as formalidades dele como uma figura pública, o ex-presidente Lula fez digamos assim, honrarias, né, como qualquer outro evidentemente faria, mas isso infelizmente acaba também atrasando um pouco as discussões mais nevrálgicas dentro da esquerda de romper com a conciliação de classes, de romper com essas estruturas mais, vamos chamar assim, arcaicas e que atrasam a questão da luta de classes, a emancipação da classe trabalhadora, né? Eu não estou dizendo, embora tenha visto muito disso, né? Eu não estou dizendo aqui para desejar a morte da rainha, não estou defendendo especificamente esse tipo de coisa, mas ter a postura crítica, ter uma observação para além do fato óbvio em si, é manter o respeito, ok, é manter a compostura, ok, mas não ter esse discurso subserviente, não ter esse discurso mentalidade colonizada. E claro, como já dissemos aqui, e parece chato, mas é um termo que a gente vai sempre estar pautando no Notícias Comentadas, essa questão da conciliação de classes e as armadilhas nesse discurso. Mas tocando aqui o nosso barco, nesse caso, falando em conciliação de classes, não houve aí nenhuma conciliação numa outra questão um tanto quanto triste. Tivemos aqui a notícia, mais uma discussão política, mais uma discussão entre apoiador de petista e apoiador de bolsonarista, culminando em nada mais, nada menos do que morte. E aí eu me pergunto, né, até quando isso vai continuar, até quando essa situação estará aí se repetindo. Então, por essas e outras que a gente acha importante estar sempre reforçando o porquê de se criticar o bolsonarismo e o, entre aspas, radicalismo bolsonarista. E eu não estou aqui falando da Maria, do João, que são pessoas que apoiam, vão votar no Bolsonaro e são sossegadas, tranquilas nas delas. Mas, infelizmente, do grande público e de parcela das pessoas que estão levando a coisa a níveis tão extremos a ponto de fazer barbaridades como essa. E mais, né? Tribunal dos Povos decide que Bolsonaro cometeu crime contra a humanidade. Eu até fiz essa questão aqui comentando com o Guilherme, né? Que infelizmente
até, bom, não dá para ler, né? E nem é o meu intuito que vocês leiam, claro, mas na minha conversa com o Guilherme, né, eu coloquei aqui que na prática não vai acontecer nada com o Bolsonaro, embora tenha que ser colocado mais um ponto negativo, mais um gol contra na história aí de gols contras dele. Agora, mais esse, no caso do Tribunal dos Povos, dando esse veredito, entendendo que o Bolsonaro cometeu sim crimes contra a humanidade devido a toda a política dele com relação à pandemia, os erros e também os esquemas, no mínimo, duvidosos. Eu não vou aqui bater o martelo e chamar ninguém de corrupto, mas a gente viu muita coisa, no mínimo, estranha aí na CPI e que foi devidamente denunciado. E também a forma como ele efervesceu a população, efervesceu aí grande parcela do seu eleitorado a fazer justamente tudo aquilo contrário às medidas de segurança, às normas sanitárias que os cientistas, os médicos, os pesquisadores pediam para que fosse feito como forma de evitar mais contaminação e proliferação dessa maldita doença que é a Covid-19. Então, mais um gol contra aí no histórico do Jair Bolsonaro. Trazer aqui também, antes que eu me esqueça, né, nossa solidariedade aqui aos trabalhadores da Mercedes-Benz de São Bernardo. Recebemos material do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, organização política, falando aqui pela redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, unidade entre empregados e desempregados e todo apoio aos trabalhadores. E nós nos somamos aqui ao MRT, aos trabalhadores da Mercedes-Benz de São Bernardo, entre outros, contra as demissões em outras fábricas, indústrias, ainda mais nesse momento de desalento, nesse momento de preocupação, nesse momento de crise no chamado mundo do trabalho, mundo esse que vira e mexe tem as suas crises, mas estamos, apesar de uma leve recuperação, ainda temos aí um cenário bastante delicado, bastante difícil para ser enfrentado nos próximos anos. Então, essa solidariedade com a classe trabalhadora, porque também não adianta apenas estar empregado, né? Você precisa também estar lutando pelos seus direitos, lutando contra a exploração. Tudo isso é um bojo, tudo isso é um jogo necessário dentro da política. Falando em lutar contra a exploração, lutar contra as injustiças, as barbáries, essa agora foi de matar. Ah, Jesus, essa agora. Vocês devem ter visto aí várias fotos, né? Vários materiais mostrando as vaias que as motocicletas, que apoiadores do presidente Bolsonaro tiveram por parte de jovens que estavam num ônibus, né? Ali pegando o busão para se locomoverem pela cidade, ir para algum lugar, para o trabalho, enfim, onde quer que seja. E aí, por conta das manifestações, por conta deles terem se manifestado contra a motociata bolsonarista que passava ao lado. Parece que alguns passageiros reclamaram, alguns passageiros aí denunciaram sei lá o que, e eles foram retirados do ônibus, o ônibus foi parado pela polícia, os jovens foram retirados e revistados. Ou seja,
numa manifestação que falava tanto em armas de fogo, que defendia tanto a questão da arma de fogo, pessoas aí da classe média alta que tanto defendem algumas questões e na prática fazem outras, e quem infelizmente foi parado e revistado foram esse grupo de jovens, visivelmente de classes sociais menos privilegiadas, mestiços, negros, né? Não se usa esse termo mais, mas os pardos, né? Eu também nunca gostei muito desse termo, mas enfim, aí a gente vê novamente a questão do racismo estrutural, do preconceito, da militarização no nosso país e a favor de quem toda essa estrutura está servindo, né? Nem politicamente os caras puderam ali se manifestar. Aí, claro, os sites, os grupos de WhatsApp vão falar um monte de coisa, vão falar que devia estar drogado, vão falar que devia estar não sei o quê. Eu, particularmente, não vi nada que comprove qualquer uma dessas denúncias, dessas fake news. O que aconteceu, ao meu ver e ao ver de muitos outros, foi um puro ato de racismo lamentável. Mas, enfim, isso são coisas aí que a gente precisa estar observando e denunciando. Por falar em observar e denunciar, a gente não falou nada sobre as eleições nessa semana e eu também achei que não seria aí muito necessário focar nisso, pelo menos pelo menos dessa vez, porque tínhamos outros conteúdos, outros materiais mais interessantes e mais importantes para estarmos trabalhando. Mas eu vou dar uma reforçada a isso na semana que vem, eu prometo, porque é uma questão que eu quero. E também não teve nenhuma grande novidade do ponto de vista eleitoral, do rumo que as eleições estão tendo, então também eu achei que seria perda de tempo falar sobre isso. Mas eu quero, né, estou aqui no Notícias Comentadas falando aqui a respeito, para já ir adiantando, e também quero que vocês me cobrem. Semana que vem eu estarei fazendo algumas reflexões, algumas observações aí, e quero entrar também com relação ao desconhecimento. Eu não vou nem falar em questão de teorias mais complexas. Não, o desconhecimento básico mesmo da política, da eleição, no sentido de que, grosso modo, nós não sabemos no que nós estamos votando. Eu digo isso no sentido de que, e eu me incluo nessa, quer dizer, me incluo mais ou menos, já explico por quê, milhões, né, de pessoas, eu estava até conversando isso com uma pessoa esses dias, eu acredito que uma em 100 mil pessoas, e acho que eu ainda estou chutando baixo esse número, devem de fato parar para ler o programa do Lula, do Bolsonaro, de quem quer que seja, ver o que concorda, o que não concorda, se é isso, se não é aquilo, se está no caminho certo, se está no caminho errado, para poder votar, para poder tomar a sua decisão. Eu não estou aqui me colocando acima do bem e do mal, mas embora não tenha sido uma leitura, digamos assim, aprofundada, né? Mas eu li, entre aspas, né? Foi uma leitura em grupo, né? Mas sim, e depois discutiu-se, apresentou-se, melhor dizendo, o programa da pessoa, da candidata que eu vou votar.
male eu posso dizer que eu li, enfim, tirei minhas conclusões lá e de qualquer forma vou votar nela. Mas o que eu estou querendo dizer é que, grosso modo, a população, seja num candidato de direita, de esquerda, de extrema direita, a rigor não sabe no que é que está votando. Capite? Mas isso eu vou trazer na semana que vem. Vou tentar fazer um vídeo aí um pouco mais robusto para tocar nesse tema e quem sabe trago mais informações e ao decorrer dos dias, novidades na questão eleitoral, a gente vai falando. Até porque semana que vem eu sei que vai ter debate, vai vai ter coisa boa, boa no sentido de conteúdo aqui pra gente, né? E claro, estaremos aí novamente juntos aqui no podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco. Muita coisa aí pra gente falar, né? Tentei aqui dar uma resumida. Eu não gosto assim de também ficar muito preso a alguns detalhes da notícia, como vocês bem sabem, mas acho que deu aqui para transmitir, passar a mensagem. Muito obrigado à audiência de sempre de vocês. Um beijo e tchau.